E aí, galera, voltamos aí, capítulo 2, né, disciplina de comunicação digital, falar especificamente aí dos filtros passivos, né, para a gente resolver algumas coisas e também discutir a questão matemática disso daí, beleza? Então vamos lá. Introdução, os filtros de sinais, né. Primeiro vamos entender o que é, quando a gente fala aí dentro dessa eletrônica, o que é um filtro, né. Filtros são tipos de circuitos cujo ganho depende da frequência do sinal a eles aplicados, né? Então, por isso que vai ser necessário um cálculo dessa frequência aí. Essa característica permite que eles sejam utilizados para selecionar uma determinada faixa de frequência ou para eliminar sinais indesejáveis, tais como ruídos. Isso aqui é muito importante, né? Então, a gente vai ter aqui, né, na sequência a gente vai fazer a separação dos tipos de filtros. Mas aí o que a gente tem que entender de principal é que com o filtro eu consigo selecionar determinadas bandas de frequências. Consequentemente eu tenho frequências, filtros com frequências que podem passar e permitirão passagem de frequências maiores, outros com frequências menores. E com isso eu consigo principalmente fazer a eliminação de ruídos, né? Porque a gente consegue mensurar qual que seria a frequência que seria ideal, e frequências que seriam diferentes do normal. Então, consequentemente, essas frequências seriam aí classificadas como ruídos, e a gente pode eliminá-las através desse filtro. Então, a parte principal é isso daí. Uma antena de rádio capta, né, todos os sinais que estão presentes naquele local, naquele instante. Cada um dos sinais carrega a sua própria informação ou simplesmente ruído. Se tivermos no meio de separar apenas o sinal da estação que desejarmos, né, ou seja, seria bastante interessante, então separar somente uma parte dessa frequência, que é o que o filtro vai fazer. De uma forma geral, pode-se afirmar que existem 4 tipos de filtro, né, então a gente tem que entender esses filtros aí, né. Filtro passa-baixa, né, como o próprio nome diz, vai ser bastante sugestivo, né. Os nomes a gente consegue saber o porquê de cada filtro somente pelos nomes, né. Permite que os sinais com frequência abaixo de uma frequência determinada passem para a saída, eliminando todos os sinais com frequências superiores. Então passa baixa, então passa somente baixas frequências. Então o que a gente tem que se preocupar é a determinação de uma determinada frequência, que vai servir como referência. E a partir daí, né, no caso do filtro passa baixa, ele vai escolher um intervalo, né, lá dentro do teu espectro de frequência, para passar somente aquilo ali que foi pré-determinado. E o passa alta funciona de maneira inversa ao passa baixa, deixando passar para a saída apenas os sinais cujas frequências esteja acima de um determinado valor. Então, para isso, a gente já percebeu que a gente vai ter que ter sempre uma determinada frequência pré-estabelecida, né? A gente calcula uma determinada frequência, e em cima disso, ele vai passar uma determinada frequência, né? Seja ela baixa ou alta. Aí, né? Aí, ó, agora o filtro passa faixa, né? Interessante também que ele vai passar somente um intervalo, uma determinada parte. Permite a seleção de apenas uma faixa de frequência, ou seja, apenas essa faixa de intervalo selecionada passará para a saída do filtro. Então aqui eu já tenho, primeiro, um que passa baixa frequência, somente baixas. O outro passa somente altas. E o outro, também interessante, que é justamente aquele que eu consigo determinar o tipo de faixa que eu quero que passe. Logicamente, agora aqui eu tenho duas referências, né? Ele vai de um ponto ao outro. Então eu determino os intervalos, ou seja, determino qual é a menor frequência possível e qual é a máxima. Consequentemente, eu só terei dentro do meu espectro frequência que eu queira lá como sendo representada. Filtro rejeita a faixa. Atua de forma inversa ao filtro, né? Passa a faixa, eliminando os sinais contidos em um determinado intervalo de frequência determinado. Então ali eu tenho definido, perdão. Então eu tenho justamente o que? Um ao inverso do outro. Né? Você pode perceber que aí você tem as analogias inversas quando a gente fala desse tipo de filtro. Um passa baixo, o outro passa alto, um tem uma faixa já pré-determinada e o outro rejeita a faixa que foi determinada, né? A gente consegue perceber isso daí. O filtro ideal seria aquele que permitisse um ganho constante diferente de zero para qualquer sinal com frequência dentro da faixa de atuação do filtro.
e que para todas as outras frequências o ganho seria nulo. Porém, na prática, o filtro ideal é impossível de se obter. Logicamente, a gente sabe que sempre se terá perda, né? Ou seja, o rendimento nunca, o rendimento sempre é menor que 1, consequentemente, ele nunca é 100%. Eu falo ele menor que 1 é porque ele nunca é 100%. Filtros passivos são aqueles que utilizam apenas resistores, capacitores ou indutores. Nesses filtros, o sinal selecionado não sofre amplificações. Né? Aqui que a gente vai ter umas contas a serem feitas. Filtros ativos. Conforme o nome sugere, né, usam elementos ativos como amplificadores operacionais e transistores, né, etc. De modo a passar por eles, o sinal selecionado pode ser amplificado, né, aparecendo na saída maior do que na entrada. Eu tenho, no caso, um ganho positivo no ativo. Né? Nesse ativo aí. Filtro passa baixo. Na figura abaixo, representamos a curva de resposta de um filtro passa baixo. Como dito, esse filtro apenas deixa passar sinais com frequência abaixo da frequência de corte. É aqui que aparece no primeiro momento esse FC, né, que a gente vai calculá-lo matematicamente a partir das equações que eu vou te mostrar ali daqui a pouco. Né? Então, eu preciso de uma frequência de corte, que é justamente a frequência de referência. Observe que para o filtro real, as frequências acima da frequência de corte, né, FC, não são rejeitadas imediatamente, mas vão encontrando, né, uma dificuldade cada vez maior à medida que a frequência se eleva. Olha o gráficozinho que a gente tem. Né? Então aqui a gente começa a estudar a parte desses gráficos. É claro que a gente não vai fazer uma abordagem muito elaborada sobre esse tipo de filtro. Né? Inclusive vou mandar um vídeo para os senhores lá a respeito disso. Mas a representação gráfica do filtro é interessante que saibamos. Então é importante que você observe para a representação gráfica do filtro e consiga saber que tipo, né, de filtro você vai ter ali. Né? Então esse aí passa aí, no caso, trata-se de um filtro passa baixa, né? Passa baixa frequência. Você pode ver que aqui na parte de baixo, né, do eixo X ali, a frequência é bem baixinha, bem próxima, né, ao eixo X, ou seja, bem próximo a zero. Filtro passa alta. De forma semelhante, temos a figura abaixo, a curva que representa o comportamento de um filtro passa alta. Veja que nesse caso também há comparação entre o filtro ideal e o filtro real. O filtro ideal deixa passar imediatamente as frequências acima da frequência de corte, enquanto o filtro real não atua imediatamente. Então aqui eu tenho o inverso, né? O passa alta ali. Então ali primeiro tem um dispositivo ali, né? Que você tem um capacitor e um resistor. E aí você percebe que agora no passa alta, na parte de cima aqui, ó, se você for observar, a frequência é bem alta quando comparada com a de baixo, né? Então ele parte de uma frequência baixa até chegar a uma determinada frequência alta. Nessa curva é o que representaria justamente nossa frequência de corte. Como eu calcularia? Aí aparece nesse primeiro momento a equação, né? Que a nossa frequência de corte vai ser 1 dividido por 2π RC. RC justamente porque eu tenho o produto do valor da resistência, né? Que é medida em ohm, vezes o valor da capacitância, que é medida em farad. Né? Isso a gente vai ter isso lá na lista de exercício para a gente calcular. Ah, professor, mas aí vai ter essa parte? Vai. Tem que ser, né? Você faz necessário o cálculo dessa frequência de corte que vai aparecer em todos esses filtros. Então a gente tem que identificar e ver como calcular, certo? Passa faixa, né? Como foi dito no início do capítulo, temos na figura abaixo a curva que mostra o comportamento de um filtro passa faixa. Esse filtro deixa passar apenas uma certa faixa de frequências, né, entre os dois aí, que agora eu vou ter duas frequências de corte, por isso que eu te falei, né? Então no caso, primeiro a gente determina uma determinada frequência, né, que vai ser a nossa frequência de corte, e com isso eu consigo escolher a frequência tanto no filtro passa baixa como no filtro passa alta. Mas para que eu tenha agora somente a passagem de uma determinada faixa de frequência, eu preciso de duas frequências de corte. Então eu chamei de FC1 e FC2, que aí vai ser a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2. Olha lá o que eu tenho então dentro do nosso gráfico.
eu tenho somente a passagem de um determinado intervalo de frequência, certo? Então, para isso, eu preciso fazer esses dois cálculos de frequências de corte, né? Na parte 1, frequência de corte 1 e frequência de corte 2. Ainda aí, né? Você rejeita a faixa agora mudou, né? Vou rejeitar o inverso do outro. Esse filtro rejeita uma determinada faixa de frequência entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2. Ao contrário do filtro, passa a faixa, observa-se também, ele elimina então no caso, né? Observa-se também que nesse caso a diferença entre a ação real do filtro e a ação ideal é mostrada na figura abaixo. Olha lá agora então, agora ele vai rejeitar aquela parte que foi determinada pelas frequências de corte 1 e 2. Né? Então é interessante de novo você conseguir representar e entender quem é quem, né? Que tipo de filtro é, somente pelo gráfico, mas é bastante intuitivo, né? Quando você entende o que é o conceito de cada um dos filtros e observa o gráfico, fica fácil de você perceber qual que é, certo? Aí, ó, filtro passa-faixa passivo. Esses filtros se baseiam em um fenômeno de ressonância, né, que ocorre em um circuito LC, ou seja, formados por um indutor e um capacitor. Na figura abaixo temos a configuração aí, né, básica para um tipo de filtro também conhecido aí como filtro de circuito ressonante, de série, né? Olha lá como é que a gente tem. A gente tem esse desenho, né, porque aí eu já tenho justamente essa parte aí da indutância e das capacitâncias, né? Então, eu tenho lá um capacitor, né? Aí eu vou ter um indutor também, que vai ser ali no L, né? E um resistor. Então, pelo gráfico a gente consegue, né? A forma mais fácil de você saber qual é a equação que você vai utilizar pelos elementos que você tem dentro do seu circuito, né? Então, se ele te deu uma capacitância, te deu uma indutância aí, né? E te deu aí uma resistência elétrica, a gente vai usar uma determinada equação, né? Outras equações a gente vai usar menos informações que essas aí. Olha lá então o que a gente tem, né? A título matemático agora para a gente calcular em cima disso aí. Vamos prestar atenção para a gente entender isso aqui. Filtro passa-faixa passivo. Quando submetido a essa frequência, o circuito terá ganho máximo se medirmos a tensão do resistor, né? Resistor R, sabendo que a impedância equivalente dos três componentes, resistor, indutor e capacitor, pode ser expressa pela seguinte equação. No caso aqui a gente chama de impedância equivalente, né? O que é essa impedância equivalente? É a soma de todos os valores aí que você tem do circuito parciais. Como no meu circuito contém aí um resistor, né, um indutor e um capacitor, para eu calcular essa impedância equivalente vai ser a soma desses três valores aí. Com isso temos que a frequência de ressonância, né, ou frequência ressonante, também pode aparecer assim, mas a gente vai tratar aí como frequência de ressonância do circuito da figura acima aí, vai ser o quê? Qual é a equação? Então tá lá, eu coloquei, né, FR, né, que é a frequência ressonante, ou frequência de ressonância, vai ser calculada como 1 sobre 2π, né, lembrando que o π aqui é 3,14, pode usar sempre o 3,14, não precisa se preocupar, pode usar 3,14. Na verdade, os cálculos que a gente vai fazer, né, que os senhores terão lá na prova, vai ser em cima do valor de 3,14, né, então possivelmente, se você usar um valor diferente de 3,14 para o valor de π, não vai bater com o resultado lá no gabarito, então usa o 3,14. Então ficou a frequência de ressonância, que é o FR, igual a 1 dividido por 2π, raiz de LC, certo? Aí eu coloquei ali para ficar bem simples, né, de você entender. Então o FR é a frequência de ressonância, dada em Hz. Aí eu tenho o L, né, cálculo do valor do L é a indutância, dada em R, né? E o C vai ser a capacitância dada em Farad, certo? De novo aí agora, só que agora a gente mudou, né? Agora a gente vai tratar aqui de um filtro passa-baixa passivo. Então agora o nosso circuito aqui, ele contém somente o quê? Somente um resistor e um capacitor, né? Podemos calcular a frequência de corte do filtro passa-baixa passivo da figura pela seguinte expressão, né? Ou seja, onde Fc é a frequência de corte dada em Hz, né? Como a gente falou, o E é a resistência dada em ohms, e o C é a capacitância dada em Farad. Então a nossa frequência de corte vai ser dada como? Olha lá, presta atenção aqui na equação.
vai ser 1 dividido por 2π vezes, né, o valor da resistência vezes o valor da capacitância, certo? Então ficou 1 sobre 2π vezes R vezes C. Né? Note aqui que no nosso questionário tem alguns exercícios que envolvem justamente essa parte de cálculo, né? Que você vai utilizar aquelas equações. Então a gente tem 2 ou 3 equações para serem trabalhadas ali no nosso questionário, mas lá vai estar bem específico, lá de forma bem didática, bem fácil e prática lá para os senhores responderem. Galera, voltamos aí. Último capítulozinho agora, né? Falamos de vídeos passivos, agora só para completar vídeos ativos, né? Filtros, perdão. Olha lá então, para a gente pensar. Os filtros ativos são circuitos que reúnem em mesmo bloco as redes responsáveis pela filtragem e amplificação. O resultado é um efeito de amplificação para as frequências selecionadas, o que significa que eles possuem ganhos maiores que 1, né? Maiores que 0 decibel, né? Ao contrário dos filtros passivos, né? Que é o que a gente falou, que seria interessante aí um rendimento maior que 1. Na prática são usados principalmente amplificadores operacionais como elemento ativo, mas existem outras possibilidades, como por exemplo transistores, né? FETs, válvulas e etc. Vamos ver aqui então. Filtros passa-baixa ativo. A figura abaixo mostra a configuração utilizada por Salem Key para a obtenção de forma simples de um filtro passa-baixa ativo de segunda ordem, né? Olha lá a equaçãozinha lá, aqui está o circuito, né? Só que agora a gente percebe que quando você tem um filtro aí ativo, né, o circuito fica um pouco mais complexo, então eu tenho que ter mais elementos. Consequentemente, esses elementos nada mais é do que um resistor a mais, né? Então, como é que a gente vai fazer esses cálculos aí na hora lá para fazer a representação? Então, eu vou ter aqui, eu tenho 2 resistores, então eu tenho R1 e R2, tenho 2 capacitores também, né, que também devem ser levados em consideração, e ali no meu circuito eu tenho, né, no caso, a tensão de entrada e a tensão de saída aqui do outro lado do circuito. Para essa configuração, né, Salem Key, temos que a frequência de corte vai ser calculada da seguinte forma. Então vamos lá, então. A frequência de corte então vai ser igual a 1 dividido por 2π raiz de tudo aquilo ali, né? Então vai ser raiz de quem? Do produto de R1 vezes R2 vezes C1 vezes C2. Então a gente tem que estar bastante atento para essa parte matemática aí, que vai ser abordada, né? Então o cálculo que a gente vai fazer, primeiro dentro da raiz da multiplicação, né, matematicamente falando, do produto da resistência 1 vezes a resistência 2 vezes a capacitância 1 vezes a capacitância 2. Depois que eu obtiver esse valor, eu vou retirar a raiz e depois eu multiplico pelo valor de 2 vezes π, né, que seria aí 2π, levando em consideração que π é 3,14, né, seria 6,28. Então seria 6,28 vezes a raiz de tudo aquilo ali. Então a gente tem que estar atento para essa parte matemática aí, certo? Beleza? Passa faixa ativo, né? Também continuando aí. A figura abaixo mostra a configuração utilizada por Salem Key para a obtenção de forma simples de um filtro passa-faixa ativo, segunda ordem. Perceba aí, no caso, a combinação que a gente falou, né? Agora olha a nossa equação aqui que a gente vai ter agora, certo? Presta atenção, que ela fica meio ali, às vezes o cara fica meio assustado com ela na hora que você vai fazer o cálculo. O circuito em si, claro que ele ficou um pouco mais complexo. Então, para essa configuração Salem Key aí, temos que a frequência de ressonância, né? Lembrando que lá a gente calculou a frequência de corte, agora a gente vai calcular aqui a frequência de ressonância. Vai ser quem? Vai ser igual a 1 dividido por 2π, que multiplica tudo aquilo dali, certo? Então olha lá como é que a gente vai fazer, né? Vai ser o valor da resistência 1 mais a resistência 2, dividido por C1 vezes C2 vezes R1 vezes R2 vezes o valor desse resistor aí da resistência, né? Dessa frequência, certo? E aqui a gente tem o exercício para aplicação disso daqui. Então,
Outra coisa que eu quero chamar bastante atenção, só para a gente voltar aqui, ó, eu coloquei aqui, né, de propósito de novo a tabela dos prefixos. Por que eu estou trazendo isso? Porque, de novo, quando a gente for calcular todas aquelas coisas lá, tanto da frequência de corte como da frequência de ressonância, que a gente vai utilizar valores de capacitância, valores de resistência, né, a gente vai perceber que sempre vai aparecer esses valores de capacitância e de resistência utilizando os prefixos. Então ele vai te dar um valor, sei lá, 50 mega-ohms, 50 micro-ohms, né? 70 millifarad. Então cada um desses valores está agregado a um valor de prefixo. Né? Então quando você observar lá na resolução do exercício, você vai perceber que eu fiz utilizando os prefixos, porque cada valor de prefixo traz um valor numérico. Então, para isso, você tem que estar atento a esses valores. Por que eu estou falando isso? Porque, principalmente lá na prova, não vai estar o valor dessa tabelinha. Então, você tem que saber qual é o prefixo utilizado e, consequentemente, quanto que vale aquele prefixo a título matemático. Então, tem que estar bastante atento a isso daí. Certo? É por isso que eu trouxe de novo isso daqui. Então, nesses cálculos aqui, você pode observar, né, na questão 3, por exemplo, eu tenho lá, calcule a frequência de corte do filtro passa baixo, ativo abaixo. Dado C1 e C2 igual a 47 microfarad e a resistência 1 igual a resistência 2, que vale 470 ohms. Aqui, então, eu tenho o prefixo milli, né, millifarad. O milli vale quanto? 10 elevado a menos 6. Então, você vai lá na sua tabela e olha quanto é que vale o milli, né? Olha lá o milhozinho lá, quanto é que vale o milho aqui, ó. Micro, né, no caso. É o micro que ele usou o símbolo. 10 elevado a menos 6. O milho é 10 elevado a menos 3. Aqui ele fala do micro, né? Que é esse símbolozinho aqui, ó, que as pessoas acham que parece com U, né? E lá de baixo, mesma coisa, né? Então, de novo, ele utiliza o micro aqui, mas ele pode usar o nano, né? Pode usar o milli. Então, tem que estar atento a esses valores aí, quando você for calcular. Mas pode ficar tranquilo que lá na parte lá da resolução do exercício, ele está bem especificado qual o valor numérico que eu usei para cada um dos prefixos. Só para você estar atento lá, porque de repente aparece o valor, você não consegue lembrar dessa tabela, né, vai ficar sem saber de onde veio, mas todos os valores eu tirei daquela tabela lá que a gente vem trabalhando isso desde o início do curso. É só para você ficar atento a isso daí, beleza? Tranquilo? Então a gente fica por aqui, né? Esqueça de lembrar aí das tabelas, da tabela no caso, e não esquecer das equações também. Da parte teórica, com certeza. Valeu, galera, aquele abraço, tudo de bom, até uma outra situação.